Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 6 de julho de 2019. Mulher descobre traição do namorado em terreiro de Umbanda. Existem várias formas de descobrir uma traição. Tem gente que pega outro no flagra, encontra algum indício nas redes sociais ou é avisado pelos amigos. Ainda tem aqueles que descobrem de forma mais inusitada, como uma mulher que visitou um terreiro de Umbanda e foi avisada por uma entidade que estava sendo traída. Em entrevista ao Delas, Flávia conta que descobriu a traição quando o seu relacionamento estava próximo de completar 3 anos. Segundo ela, nesse momento o namoro já estava desgastado e ela já havia descoberto algumas mentiras. Mas, até então, nada de absurdo, conta. No entanto, a jovem estava mal com toda a situação. Na mesma época, ela começou a frequentar um terreiro de Umbanda, religião de matriz africana. Foi em uma dessas idas ao local que uma entidade avisou que estava sendo traída. Na primeira vez que passei com um exo, ele olhou para mim com um ar bem irônico, típico dele, e me perguntou: "Você gosta de um menino, né?", relata. Porém, ela conta que estava tão nervosa que nem conseguiu responder. Na mesma hora, ele completou com: "Mas ele não gosta de você. Ele te trai, lembra?". Diante da afirmação, a jovem ficou em choque. Na mesma semana foi conversar com o namorado e ele admitiu que a traía com outra mulher. A história aconteceu há 5 anos e até hoje ele continua em um relacionamento com a amante, que se tornou sua namorada. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos informa sobre nossos espíritos protetores. 489. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Sim, o irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. 490. Que se deve entender por anjo da guarda? O espírito protetor de uma ordem elevada. 491. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai para com os filhos: conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. 492. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento. Desde o nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte, na vida espírita, e mesmo através de numerosas experiências corpóreas, porque essas existências não são mais do que fases bem curtas da vida do espírito. 493. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? O espírito é obrigado a velar por vós porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para uns, isso é um prazer, para outros, uma missão ou um dever. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos esclarece mais sobre nossos espíritos protetores. Todos nós temos um bom espírito, ligado a nós desde o nascimento, que nos tomou sob a sua proteção. Cumpre junto a nós a missão de um pai junto ao filho, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso, através das provas da vida. Ele se sente feliz quando correspondemos à sua solicitude, e sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, pois que ele pode não ter nenhum nome conhecido na terra. Invocamo-lo, então, como nosso anjo guardião, o nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo com o nome de um espírito superior, pelo qual sintamos uma simpatia especial. Além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos os espíritos protetores, que, por serem menos elevados, não são menos bons e generosos.
São espíritos de parentes ou amigos, e algumas vezes de pessoas que nem sequer conhecemos na atual existência. Eles nos ajudam com os seus conselhos, e frequentemente com a sua intervenção nos acontecimentos de nossa vida. Os espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por alguma semelhança de gostos e tendências. Podem ser bons ou maus, segundo a natureza das inclinações que os atraem para nós. Os espíritos sedutores esforçam-se para nos desviar do caminho do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas, que lhes dão acesso à nossa alma. Há os que se agarram a nós como a uma presa, mas afastam-se quando reconhecem a sua impotência para lutar contra a nossa vontade. Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo guardião, e como guias secundários os nossos espíritos protetores e familiares. É um erro, entretanto, supor que tenhamos forçosamente um mau gênio junto a nós, para contrabalançar as boas influências daqueles. Os maus espíritos nos procuram voluntariamente, desde que achem impossível dominar-nos, em razão da nossa fraqueza ou da nossa negligência em seguir as aspirações dos bons espíritos, e somos nós, portanto, que os atraímos. Disso resulta que não somos nunca privados da assistência dos bons espíritos, e que depende de nós o afastamento dos maus. Pelas suas imperfeições, sendo ele mesmo a causa dos sofrimentos que o atingem, o homem é quase sempre o seu próprio mau gênio. A prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por fim solicitar a sua intervenção junto a Deus, pedir-lhes a força de que necessitamos para resistir às más sugestões, e a sua assistência para enfrentarmos as necessidades da vida. Esta foi a crônica do amanhecer de 6 de julho de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.